Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, onde quer que você esteja conectado às mídias sociais e participando desse culto a Deus. Nós somos gratos por esses recursos que nesse tempo nos permite estarmos juntos, né? Estarmos num mesmo horário, num mesmo momento, lendo junto a palavra de Deus, ouvindo cânticos, cantando ao Senhor de todo o nosso coração e agora lendo a palavra que será exposta. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no 5º capítulo, do verso 36 a 39. Eu lerei na nova tradução, a versão da nova tradução transformadora, NVT. Nova versão transformadora, é isso. Diz assim o texto: Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração, ou na maioria das versões, a seguinte parábola. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois se diz, o vinho velho é melhor. Vamos orar mais uma vez? Aí onde você estiver, peça a Deus que fale com você nessa manhã. Peça a Deus que use essas palavras, que use a meditação do meu coração para chegar até você, que o próprio Espírito Santo fale a você da maneira que só Ele mesmo pode falar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, confiados tão somente na Tua palavra, confiados tão somente na ação do Teu Espírito, que pode falar ao coração de cada um de nós nessa manhã e promover a glória e a honra devida ao Seu nome. Nós pedimos isto, Pai, para que o Teu nome seja conhecido não somente em Vila Sônia, mas em toda a terra, e todo joelho confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Queridos, imagine a seguinte história. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Uma família que serviu a Deus por décadas, numa determinada igreja, recebe uma oportunidade de trabalho num outro estado. E em razão dessa oportunidade de trabalho, eles resolvem então mudar. Eles se mudam, toda a família se muda. E depois de alguns anos, aquele projeto de trabalho naquela nova cidade encerra-se o ciclo. Então essa família resolve voltar à sua cidade de origem e também resolve voltar à igreja a qual eles haviam sido criados, a igreja a qual eles haviam crescido, a igreja que eles haviam contribuído de uma maneira muito significativa. E eles notaram que a igreja estava passando por um processo de mudanças. E eles perceberam que haviam pessoas novas, eles perceberam que os ministérios estavam mais atuantes, eles perceberam, no entanto, que havia menos ativismo, menos atividades. Havia também um espaço maior para que as famílias pudessem cultivar o convívio e o ensino na sua própria casa. E tudo parecia mais simples, absolutamente muito simples. Inicialmente, aquela família ficou animada. Eles começaram a fazer novos relacionamentos, eles procuraram se integrar novamente àquela igreja, mas foi passando os dias e eles começaram a sentir falta das antigas programações. Eles começaram a sentir falta daquele antigo ritmo,
na igreja pela qual eles passaram boa parte das suas vidas. E eles então começaram a alertar os pastores e os próprios líderes sobre o desejo deles de ver a igreja como era antes. Eu gostaria que você guardasse essa história, porque nós voltaremos a ela no momento final dessa nossa reflexão. Pois bem, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens a partir das parábolas de Jesus. E hoje nós focalizaremos a parábola, ou pelo menos as duas parábolas, a do vinho novo e a do remendo, ou da roupa velha, da roupa velha. As parábolas de Jesus são ilustrações do reino de Deus. As parábolas de Jesus têm duas finalidades. Primeiro, apresentar as paixões que conduzem ou não o ser humano ao reino de Deus. Veja só, as paixões que conduzem ou não o ser humano ao reino de Deus. E quando Jesus percebe que as nossas paixões não nos conduzem ao reino de Deus, ainda que nós estejamos honestos na nossa prática de fé, no nosso interesse por Ele mesmo, Jesus, por causa do seu amor e da sua graça, Ele intervém. Ele intervém. Então aqui nós temos a segunda finalidade, alertar aqueles que buscam a Deus, tentando controlá-lo por meio de uma religião. Muitas vezes as pessoas tentam controlar a Deus ou a divindade por meio dos seus exercícios, devocionais, por assim dizer, por meio da sua prática de fé, por meio do seu jeito de adorar a Deus. Mas qual era o contexto? Qual era o contexto da conversa de Jesus para que ele usasse o recurso das parábolas no texto lido? Nós podemos enxergar, queridos, no capítulo 5 de Lucas, 3 narrativas que ajudam a compor o contexto do nosso texto nessa manhã. E essas 3 narrativas, elas são representadas, primeiro, pela história dos versos 17 a 26, no qual Jesus proclama e demonstra autoridade para perdoar pecados. Na segunda história, dos versos 27 a 32, nós temos Jesus perdoando um agente público que recebia propinas, e entrando na casa desse agente público, Levi, e chamando-o a segui-lo. E por fim, a terceira narrativa, ou a terceira história, dos versos 33 a 39, e aí nós lemos do verso 36 a 39, Jesus explica por que ele é tão diferente em relação às tradições humanas, em relação às regras que nós criamos para tentar chegar a Deus. Pois bem, queridos, Jesus usa 3 símbolos para refutar os líderes religiosos, os líderes da religião judaica, que o havia criticado porque ele havia perdoado pecados de um homem paralítico. E eles questionaram, mas quem é esse que se coloca dizendo que pode perdoar pecados? Só um pode perdoar pecados, senão Deus. Eles também questionam o fato de que Jesus vai na casa de uma pessoa que todos sabiam que ele era alguém que não agia com integridade. E Jesus não somente vai à casa desse homem e convida-o para segui-lo, mas também com os seus discípulos come uma refeição, bebe juntamente com aqueles, e na verdade eles celebram, eles estavam quase que num ambiente de festa. Então, para responder a essas 3 questões, ou esses 3 questionamentos e críticas dos religiosos, dos líderes da religião judaica da época, Jesus usa 3 símbolos de profundo significado. E esses símbolos revelam verdades do reino de Deus, em contraste com a religiosidade dos fariseus, que também pode nos lembrar das nossas próprias religiosidades, das nossas próprias tradições, da nossa dificuldade de perceber o Deus
criativo que é, o reino de Deus como uma novidade, o reino de Deus como aquele que vem para renovar todas as coisas. E os 3 símbolos, queridos, eles estão relacionados com o mesmo assunto: casamento, o noivo e a roupa. E, naturalmente, né, o ambiente é a festa e o vinho que era consumido, que seria consumido tanto na festa ou naqueles ambientes que os discípulos estavam. Vejam só, a primeira resposta de Jesus, a primeira simbologia é a do noivo. Dos versos 19 e 20, Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Queridos, o jejum era para um tempo de aflição, um tempo de lamento, um tempo de arrependimento. Normalmente o jejum praticado pelos judeus era para manifestar um profundo pesar da sua relação com Deus. Quando o povo se desviava, quando o povo pecava, normalmente eles voltavam para Deus com jejum e com quebrantamento de coração. O casamento era um tempo de celebração, era um tempo de festa, era isso que Jesus estava apontando aqui. Jesus quer que esse tempo com Ele seja festa, seja celebração. Então esse tempo de festa isenta os discípulos de jejuarem. Veja só que Jesus não está dizendo que não há lugar para o jejum, mas Ele está dizendo que aquele não era o momento apropriado. Mas quem é o noivo? Qual é essa figura que Jesus utiliza aqui? Ora, o noivo é aquele que está entre eles. É interessante que o Antigo Testamento fala em vários momentos dessa promessa de Deus para o seu povo, né, de que Ele enviaria um noivo. Isaías, no capítulo 54, no verso 4 ao verso 8, diz: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, se referindo a Israel, e triste de espírito, como a mulher da tua mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Quem é o noivo? Amados, é o próprio Deus nesse texto que se apresenta como noivo. E Jesus se declara ser o Deus do Antigo Testamento. Portanto, queridos, a gente entende esse significado profundo que Jesus traz para nós nesse texto. O casamento significava um novo começo, significava um novo relacionamento. Era o tempo em que Deus estava chamando o seu povo para um novo relacionamento. E Jesus, portanto, diz aos discípulos que eles não participariam do ritual de lamento e de pranto, porque o noivo estava com eles. Não era tempo de jejum, pois a causa do lamento e da tristeza da humanidade estava prestes a ser removida. E, amados, em tempo de grande festa, nós precisamos celebrar a presença de Jesus. Nas coisas simples, nas coisas singelas da vida,
dia que nós temos aqui, queridos irmãos e irmãs, é a do remendo em roupa velha. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E Jesus reforça, queridos, o quão exclusivo é o seu ministério através dessas duas parábolas. Interessante, queridos, que essa primeira parábola, ela mostra que Jesus não pode ser absorvido ou costurado ao judaísmo, nem a João Batista. O Antigo Testamento aponta para algo novo, algo diferente. Jesus não veio trazer uma emenda à religião judaica. Jesus não veio emendar, Jesus não veio reparar o antigo sistema. O antigo sistema estava para ser embrulhado como um pano velho e ser jogado fora. E aqui, queridos, cabe uma reflexão para nós. O Evangelho não chegou à sua vida para remendar, ou para emendar, ou para reparar alguns aspectos da sua história, mas ele veio para fazer nova todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas, elas já passaram, elas ficaram para trás. E agora a proposta de Jesus é que nós sejamos renovados pelo seu Espírito, em toda a nossa história, em todo o nosso ser. O Salmo 102, verso 26 diz: eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. É preciso, queridos, receber a nova roupa para o casamento, para o encontro com Cristo. E a metáfora do noivo e do casamento também aponta para a segunda vinda de Cristo. É por isso que os cristãos, eles são chamados a estarem de roupas novas, roupas limpas, roupas preparadas para o encontro com o noivo. E a terceira simbologia que nós encontramos nesse texto, queridos, como resposta de Jesus à crítica dos religiosos da época, é o vinho novo em recipiente velho. Naquela época, na época de Jesus, as pessoas guardavam o vinho numa bolsa de couro costurada. E essa bolsa de couro, quando ela ficava velha, ela não podia receber o vinho novo, porque ela não aguentava o processo de fermentação, e ela arrebentava, ela estourava. E então diz o verso 22, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, e se o fizer, o vinho arrebentará a vasilha. Tanto o vinho quanto a vasilha estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Queridos, quem viveu no interior, especialmente na zona rural, era comum, e eu me lembro ainda na infância, de que as famílias simples não podiam comprar roupas com frequência, e na maioria das vezes, alguém da família aprendia a costurar. E havia então uma rotina caseira de remendar as vestimentas, ou de armazenar vinhos em couraças, em couros que podiam ser costurados e poderiam seguir viagem, mesmo nos 40, 45 graus daquela região em que Jesus caminhava. E quando se abatia, por exemplo, uma cabra, eles tiravam a carne e os ossos com todo cuidado para não furar o couro. Dessa maneira, eles obtinham um recipiente para o líquido, assim como para vinho. E no início, esses recipientes, eles eram bastante elásticos, mas com o passar do tempo, eles se tornavam rígidos. O vinho novo, ao fazer pressão sobre o recipiente velho, ele facilmente rompe com aquele recipiente velho. Queridos, algumas aplicações para a gente pensar. Você se lembra da história que nós contamos no início? O convite que a gente fez para você se imaginar como aquele casal
que viveu a vida inteira numa igreja e tendo passado alguns anos fora e ao retornar percebe que Deus está fazendo algo novo naquela comunidade. Embora ele experimente a novidade das novas amizades, dos novos relacionamentos, de uma igreja mais simples, de uma igreja mais vibrante, de uma igreja em que as pessoas sentiam que era menos pesado fazer parte daquela comunidade, não tinha tantas atividades, mas as pessoas tinham um relacionamento centrado em Jesus. Um relacionamento centrado na família, e na própria família eles também cultivavam o Evangelho. Mas rapidamente aquela família sentiu falta daquela igreja antiga, da memória daqueles tempos que eles haviam passado. Era como se eles tivessem experimentado o vinho novo, mas ainda assim eles preferiam o vinho velho. Queridos, se aquela família desejasse uma nova etapa, um novo momento para o seu relacionamento com Jesus e com as pessoas daquela igreja que agora eles voltaram a fazer parte, mas já não era mais a igreja do passado, aquela família precisaria romper com um paradigma, romper com uma barreira. Aquela família precisaria abraçar o novo de Deus. Eles precisariam abraçar aquele novo momento como dádiva de Deus, como um momento especial para as suas vidas. É interessante, queridos, a gente notar aqui que tanto o vinho novo como o vinho velho, eles são da mesma fonte, eles são da mesma, talvez da mesma uva, né? Ou do mesmo vinhedo. E assim a gente pode também tirar a seguinte ilustração, de que pessoas que passaram por determinadas comunidades de fé e foram remidas por Jesus, foram salvas por Jesus, e assim como os novos que estão chegando, eles são novas pessoas a partir do mesmo relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, é a mente nossa que é chamada a se renovar nesse relacionamento com Jesus. E aí, portanto, queridos, a graça de Deus, a graça suficiente para pessoas que foram salvas por Jesus, mas compreendem o Evangelho de uma certa maneira, e para aqueles que foram salvas por Jesus, mas já estão num outro momento da sua vida compreendendo o Evangelho, talvez de uma maneira mais ampla, ou a ação de Deus de uma maneira que não se comporta dentro da nossa mente ou da nossa capacidade de enxergar os modos pelos quais Deus age. Nós somos assim, tanto eu quanto você. Somos pessoas que, mesmo tendo experimentado o vinho novo, muitas vezes nós queremos e optamos pelo vinho velho. 3 coisas para a gente levar essa manhã, para nós pensarmos e aprofundarmos um pouco mais na nossa relação com Deus. Não se remenda a roupa velha com pano novo, bem como não se armazena vinho novo em recipiente de couro velho. Queridos, nós precisamos de mudanças e transformações para a nossa vida. Nós não precisamos de remendo. Aliás, você acha que a sociedade, especialmente a sociedade brasileira, precisa de remendos? Você acha que a política brasileira precisa de remendos? Você acha que a atuação da igreja no nosso país precisa de remendos? Não, nós precisamos do vinho novo. Nós precisamos do vinho novo que representa os valores novos que o reino de Deus traz, de paz, de justiça, de retidão, de integridade. Nós precisamos disso, queridos. Nós estamos buscando soluções, mas vejam só, corremos o risco de praticarmos os mesmos erros dos governantes do passado. Os governantes no Antigo Testamento, ao errarem, Deus os corrigia.
Os governantes dos tempos mais recentes não têm ouvido a voz de Deus, não têm ouvido a voz do Senhor. Eles têm mantido as suas velhas práticas e eles querem renovar a sociedade por meio de práticas antigas. Não dará certo, não dará certo. O que Deus espera de nós nesse momento? O que Deus espera da igreja nesse tempo? A igreja de Cristo, o povo cristão, um novo relacionamento centrado em Cristo. Amados, um novo relacionamento centrado em Cristo quer dizer que a nossa vida não está centrada apenas nos ritos. Os ritos nos ajudam a aprofundar a nossa experiência de fé, mas eles não devem ser algo que você deve fazer, mas sim algo que você deseja fazer. Pense bem na sua vida de oração, ou na sua vida de leitura bíblica, ou na sua vida de serviço, de compaixão. Se alguém apresentar todas essas coisas como algo que você deve fazer, isso se torna um peso para você. Mas à medida que você é exposto a esse exemplo de Jesus, a esse Jesus que não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos, e então esse exemplo começa a te inspirar, você diz: Senhor, eu desejo ser igual a Jesus, eu desejo fazer os mesmos atos de Jesus, praticar as mesmas coisas que Jesus. E então, a partir desse desejo, o Espírito Santo te dá a graça de agir de maneira diferente. Mas a religião, queridos, dos odres velho, do recipiente velho, é aquela que diz para você que você deve fazer, simplesmente porque é seu dever. Veja, se Deus não transformar o nosso coração, se Deus não nos der novos desejos, se Deus não colocar em nós desejos renovados pela sua presença e de amor pelo próximo, nós não faremos isso. Nós não faremos isso. É como costurar pano novo em roupa velha. Queridos, embora em outro contexto, a gente pode dizer também que o Evangelho não é remendo. O Evangelho não é remendo. Não é remendo para os nossos problemas. Nós não devemos nos aproximar de Jesus, nos aproximar de Deus, procurando que Ele remende apenas uma parte da nossa vida, uma parte da nossa história, uma parte da nossa relação com Ele. Imagina você e eu, se estamos vivendo um conflito familiar, se nós estamos vivendo um conflito com os filhos, ou se nós estamos vivendo um conflito na nossa vida profissional, na nossa área de trabalho. Deus não quer apenas que nós sejamos crentes íntegros na igreja, ou na relação com Ele, enquanto estamos na adoração cultica, na adoração do ajuntamento, mesmo que à distância. Ele quer mexer com todas as áreas da nossa vida, Ele quer mexer com todos os relacionamentos da nossa vida. Jesus diz claramente que a mensagem do Evangelho não está aí para colocar remendos na nossa vida, ou nas nossas tradições, nas nossas formas de nos aproximar dEle. Mas a graça de Deus é que Ele tem paciência conosco. Jesus era duro, Ele era firme com os líderes religiosos que não queriam se abrir para o novo. Mas para você e para mim, queridos, que nos apresentamos diante dEle com o coração abertos nessa manhã, Ele nos acolhe. E Ele diz: olha, eu tenho algo melhor para você do que um remendo. Eu tenho uma roupa nova. Mesmo que um vinho velho possa parecer excelente, Jesus nos convida nessa manhã para algo novo. Algo que possa nos surpreender. Algo que possa ir além do que nós imaginamos. O que é novo definitivamente não serve como remendo. Tudo deve ser novo. E como nós vamos tentar sermos
essas pessoas que experimentam a novidade de vida diante do Senhor. Queridos, é o próprio Espírito Santo que nos renova, é o próprio Espírito Santo que tira as escamas dos nossos olhos. Imagina você quando nós retornarmos como igreja presencial, quais foram as mudanças que esse tempo terá promovido no seu coração, quais são as mudanças ou as reflexões que esse tempo terá provocado na sua vida. Ou, como alguns especialistas têm dito, que para muitas pessoas esse tempo de grande mudança e de grande tragédia, de grandes perdas humanas, não somente no Brasil, mas no mundo, para alguns terá sido esquecido. Para alguns, eles colocarão num lugar de esquecimento, dizendo: me dê a minha velha vida, me dê a minha velha rotina, me dê o meu velho normal. Queridos, por fim, a graça e a fé é que nos resgata a confiança para um relacionamento com Deus. Quem não crê, não compreende o Evangelho. A gente só recebe a Jesus como novo, a gente só recebe o reino de Deus como um reino de novos valores, se nós crermos no Evangelho. Somente por graça e fé isso é possível, ver além e perceber as maravilhas divinas. Pelo fato do Evangelho ser o que a igreja tem a oferecer ao mundo, queridos, é que nós estamos nessa manhã convidando você para experimentar o vinho novo. Nós tratamos o Evangelho não como um mero remendo, mas sim como algo surpreendentemente novo. E se nós muitas vezes o tratamos como um velho remendo, ou apenas como um mero remendo, nós precisamos nos arrepender diante de Deus nessa manhã. Eu quero te convidar, queridos, a perceber esse tempo que Deus tem permitido que você e eu viva, como um momento de profundas mudanças, e ficar com essa pergunta diante de você: Jesus tem sido o vinho novo na tua vida? E ao experimentar esse vinho novo, você tem feito opção pelo vinho velho? O Senhor te convida nessa manhã, queridos. Jesus é o novo de Deus, não pode ser colocado nas velhas estruturas da nossa vida. E Ele quer fazer parte de um novo momento para você e para mim. Um novo momento para a nossa igreja, um novo momento para os nossos relacionamentos, um novo momento para o seu casamento, um novo momento para os relacionamentos entre pais e filhos, um novo momento para essa região que nós moramos, a partir de um relacionamento centrado em Jesus. É interessante que esse tempo, embora a gente está tendo a graça de reformar o templo, de pintar, enfim, porque a gente precisa cuidar da estrutura, mas muitos se perguntam: qual o valor da estrutura nesse momento que a gente não pode usá-la? Qual o valor do templo se a gente não pode vir? Isso nos remete, queridos, ao ponto de que a nossa relação com Jesus, ela é superior a todas as coisas. Ela é superior a todas as estruturas humanas que podem nos servir, e de fato nos servem. É preciso um novo coração, um novo arrependimento, para um novo olhar sobre a nossa história. Eu quero te convidar para convidar a Jesus, dizendo: Senhor, seja novo na minha vida, seja aquele que se renova em mim a cada manhã, seja aquele que renova a minha maneira de pensar, renova a minha maneira de enxergar a minha vida, a minha relação com os outros, a minha relação com o mundo, a minha relação com o Evangelho. Senhor, eu peço perdão se eu tenho tentado usar o Evangelho para remendar a minha vida e a minha história. Venha, Senhor, ao meu encontro nessa manhã. Eu não sei qual é a oração que está no seu coração, querido.
Eu não sei qual é a oração que o Espírito Santo está te levando a fazer nesse momento, ainda que você não abra os lábios, ainda que você não abra a boca, mas eu creio que o Espírito Santo tem um impulso para você diante dessa mensagem nesta manhã.